Senhoras e senhores, respeitável público, está começando mais um vídeo aqui no meu canal para trazer informações importantes aí do São Paulo. E a gente já começa com o Yaxel Mendes, né? Nas últimas semanas aí a gente informou sobre o interesse de um clube turco, o Antalyaspor, na contratação do jogador, inclusive com uma proposta oficial, um empréstimo de uma temporada, um empréstimo gratuito, com opção de compra de 5 milhões ao final do vínculo. O São Paulo recusou a proposta, mas deixou ali uma janela aberta, um caminho aberto para que fosse negociado de outros termos, inclusive uma venda direta já por bons valores, mas o clube turco não quis continuar com as transações, com as conversas, com as tratativas, e aí o Yaxel Mendes fica no São Paulo. Ele inclusive recebeu algumas propostas aí, propostas não, sondagens da Arábia Saudita, mas não foram das 4 principais equipes hoje que estão endinheirados aí com a ajuda do governo, foram equipes de médio a pequeno porte. Também o Nottingham Forest fez algumas sondagens, perguntou algumas situações em relação ao jogador, mas ninguém fez uma proposta oficial e as janelas já estão se fechando aí nesta semana, nesse início de setembro as janelas já estão fechando. Então, Yaxel Mendes fica no São Paulo pelo menos até o fim da temporada e aí vai fazer parte do planejamento de 2024 aí a permanência ou não do equatoriano, que tem sido aí uma da terceira, quarta opção do São Paulo aí para a posição de volante, o técnico Dorival Júnior, que optado mais por Pablo Maia como titular, aí ora também usa Alisson e Gabriel Neves juntos, e aí sem a presença de um titular ali de primeiro volante, o Luan também ganhou espaço, mas pelo menos nesse momento o Yaxel Mendes fica no tricolor paulista. E aí trazer também uma informação que a gente trouxe aí com exclusividade lá no meu Twitter, em relação ao Patrick Lanza, né? Eu já trouxe para vocês aí nas últimas semanas sobre o Caio Paulista, que vai retornar contra o Internacional, está 100% recuperado e deve ganhar alguns minutos, visando já a final da Copa do Brasil. O David também, que eu trouxe alguns bastidores aqui sobre ele ter surpreendido muito por conta da rápida recuperação dele. A expectativa era dele nem continuar jogando no São Paulo nessa temporada, mas ele conseguiu voltar bem antes do previsto. Os dois estão confirmados aí para voltar nos próximos jogos do São Paulo. E o Patrick Lanza, lateral esquerdo, também deve retornar, ele vai ser relacionado contra o Internacional. E aí a sua utilização vai depender muito da questão do Wellington, né? Ele está com a seleção olímpica, disputando amistosos na África. E aí vai ficar a questão, se ele for utilizado no dia 12, o próximo jogo da seleção olímpica, ele jogar por muitos minutos, o São Paulo não vai utilizá-lo contra o Internacional. Mas aí caso ele não jogue, ou fique no banco, ou acumule poucos minutos com a seleção sub-23, a tendência é dele ir direto para Porto Alegre, e aí numa avaliação ali o Dorival vai entender se utiliza ou não o jogador. Caso utilize, o Patrick Lanza, que vai viajar, será cortado para a partida, mas é certo que o Patrick vai viajar com a delegação e pode ocupar ali o banco de reservas, e a tendência é que o Caio comece como titular contra o Internacional, tá? Já para ele conseguir alguns minutos aí, talvez seja substituído no segundo tempo para estar 100% para as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo. E aí rapidinho eu vou explicar mais uma vez para vocês, ou melhor, trazer detalhes sobre o porquê o Bruno Henrique não será contratado pelo São Paulo, né? Já tenho falado para vocês há um bom tempo que é mais o rumor, é especulação, que não iria acontecer. Eu trouxe que o São Paulo realmente fez uma sondagem, mas não passou disso, mas eu vou explicar alguns detalhes dos motivos que fazem o Bruno Henrique não ser contratado pelo São Paulo na próxima temporada. Ele tem contrato com o Flamengo somente até dezembro, então, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, só que a prioridade do Bruno Henrique será o Flamengo. Partindo desse ponto, o jogador ele rechaça em um primeiro momento as propostas ou sondagens de qualquer outro clube porque ele quer ficar no Flamengo. Inclusive algumas equipes da Europa, o Olympiacos foi uma delas, fez uma sondagem para o jogador mostrando interesse de contar com ele para janeiro de 2024. Mas o Bruno Henrique vai priorizar o Flamengo, ele quer continuar, ele está bem adaptado, ele gosta do clube, ele gosta do ambiente, então não passa pela cabeça do Bruno Henrique nesse momento uma saída do Flamengo. E a diretoria quer renovar com o jogador, então há um interesse mútuo das duas partes e vão alinhar algumas arestas, vão alinhar algumas situações de tempo de contrato, premiações, a reajuste salarial que o Bruno Henrique vai ter realmente no Flamengo. Então aí é o primeiro ponto, o jogador quer continuar no Flamengo. Segundo ponto é que o São Paulo hoje ele tem um teto salarial, né? Por mais que tenha contratado o Lucas Moura e Rames Rodrigues, os dois chegaram ganhando ali o teto do clube hoje.
e o São Paulo pretende continuar com o Lucas Moura e a tendência é, caso o Lucas aceite ficar para a próxima temporada, que apenas o Lucas acabe ultrapassando esse teto, até por se tratar do principal jogador hoje do São Paulo, dentro de campo, fora de campo é um grande ídolo de vários torcedores, enfim, não preciso explicar aqui para vocês o porquê o Lucas Moura hoje é fora, acima da média hoje no São Paulo. E aí o São Paulo tem essa média, esse teto salarial. O Bruno Henrique hoje no Flamengo, ele já ganha acima desse teto. Ou seja, para jogar no São Paulo ele teria que reduzir seus vencimentos. Só que o Bruno Henrique, ele tem se tornado o principal jogador do Flamengo. E as sondagens, inclusive do Grêmio, já acenaram para ele que ele, caso ele saia do Flamengo e for para essas outras equipes, ele vai ganhar quase o dobro do teto hoje do São Paulo. Então, pensem comigo, ele quer ficar no Flamengo, digamos que tenha alguma coisa que trave e que não dê certo. Ele tem propostas para ganhar 2x. Por que ele iria para o São Paulo para ganhar um pouco menos, sendo que as outras equipes te ofertam melhores condições? Então o São Paulo consultou os empresários do Bruno Henrique, quis entender os cenários e rapidamente descartou, porque nessa sondagem o São Paulo viu que vai ser praticamente inviável uma contratação do Bruno Henrique para a próxima temporada. Então, o São Paulo está completamente fora da disputa pelo Bruno Henrique. Depois dessa sondagem não houve mais nenhum contato, não houve mais nenhuma procura e o São Paulo vai buscar na próxima temporada jogadores como oportunidades de mercado, porque o São Paulo não quer entrar em leilões, até porque o São Paulo entende que se tem outras equipes no meio, ele não tem condições financeiras de brigar com todo mundo, de inflacionar uma contratação e conseguir vencê-la. James Rodrigues, Lucas, não tinha concorrência. O São Paulo rapidamente ali, o exemplo, né? Na quinta-feira o São Paulo, a gente soltou o nome do James Rodrigues como negociando em tratativas. Já na sexta-feira já estava praticamente tudo certo para no sábado o James ser anunciado. O Lucas Moura a mesma coisa. E aí o Lucas tem uma questão já de identificação. Ele já tinha falado que se fosse voltar para o Brasil ele voltaria para o São Paulo. Então foram situações diferentes. Foram situações que não vão acontecer nesse momento do São Paulo. E esses nomes que têm o interesse de outras partes, o São Paulo não consegue cobrir ofertas, não consegue brigar com outros interessados. Então, e hoje o Bruno Henrique, Grêmio, enfim, Internacional, diversas outras equipes estão de olho nessa situação. E é bem provável, caso ali no momento em que Bruno Henrique fale, não vou renovar com o Flamengo, não deu certo, diversas outras equipes do Brasil vão ofertar condições melhores para o Camisa 27. Então, é por isso que hoje o São Paulo não vai ficar com o Bruno Henrique, não vai contratar, não vai entrar em nenhuma negociação com ele. O que vai acontecer são nomes, assim, oportunidades de mercado, que ninguém tá vendo, que ninguém observou, que o São Paulo viu uma brecha ali para conseguir contratar, como que aconteceu com o Rames, com o Lucas, com o Eric, que já tem um pré-contrato assinado para a próxima temporada, era um jogador ali que ninguém estava observando, que ninguém estava olhando, até por ter contrato com o Ceará queria dinheiro. O que o São Paulo fez? Tá, não vou ter o Eric agora, mas já pensando para 2024, Dorival, você vai continuar. Dorival, você quer o Eric? Você acha que interessa para a próxima temporada? Pô, quero sim, então vamos assinar um pré-contrato com ele para a próxima temporada. Então serão jogadores nesses moldes que serão contratados. E o Bruno Henrique, a gente sabe que hoje está completamente fora desse padrão, né? Hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. A qualquer momento eu volto com mais informações. Até a próxima, tchau!